Vocês não estavam ouvindo o som? O pessoal tá falando que não. Fala agora, doutor. Olá, turma, acho que deu um probleminha no som aqui. Vocês não acho que não escutaram, é isso? Se puderem responder aqui, chegaram a escutar? Não escutaram, né? Então, vou voltar novamente aqui. Ó, tá vendo? Já fiz arte. Fui usar esse microfone que não tô acostumado, mutei tudo, né? Pra variar. Vamos lá, gente. Uma boa noite novamente. Estou muito feliz. Vou ter colegas aqui que a área condominial nos conectou. É muito legal porque esta sonorização do próprio direito condominial, e nem sempre do direito condominial, a vida condominial. Hoje teremos aqui, inclusive, quem vai comandar esta live. Aliás, ela que deveria já ter começado para eu não ter feito bobagem aqui. É a Elis, lá de Salvador, que já vou chamá-la aqui. Por exemplo, ela não é advogada, mas ela manja muito de tudo que a gente vai falar aqui e vai fazer, como eu já disse, a conexão tanto com o Dr. Alex, que também vou chamar aqui, estou muito orgulhoso de tê-lo conosco, e também uma participação especial que já nós vamos chamá-la para participar, para ladear este bate-papo. Tá bom, gente? Já vou chamar a Elisa aqui. E é bem bacana, né, já falando um pouquinho aqui, que esse tema, né, é um tema que é muito engraçado. A gente veio trazendo ele por conta de um projeto. Boa Oi, Elisa, Elis, minha querida, eu precisava de você desde o início. Eu falei que se eu começasse, eu ia fazer bobagem. Como eu fiz? Fui ficar bonitinho aqui, usar esse microfone, Elis, ó. Fiz bobagem, não acionei ele, tá vendo? Ai, é bom porque o ao vivo é assim, a gente não combina. E tem sim aí as questões que o ao vivo nos traz como microfone. Doutor Diego, muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui, mediando entre vocês essa conversa, poder a gente acrescentar para o nosso segmento condominial informação importante que está saindo do forno e que interessa toda a nossa massa condominial. É um prazer, mais uma vez, estar com você e agora nessa live. Obrigado, Elis, obrigado. Aí? Você sabe que uma das palestras que mais me emocionou, né? E eu sempre te falei isso, que eu esperei você descer do palco, foi a sua. Jamais eu vou esquecer aquela palestra, que aquilo me ativou um sininho ali e mudou um pouquinho a forma de pensar em determinado aspecto. Vou chamar aqui agora, aliás, antes de chamá-lo, deixa eu dizer, a Elis que foi o cupido dessa relação, né? A Elis que me aproximou do Alex por conta de uma situação, e aí no evento a gente conversou e hoje estamos aqui, né, para produzir um conteúdo brilhante. Vou chamar o doutor aqui, só um minuto. Ó, eu demoro um pouquinho porque eu sou meio janga aqui, mas vamos lá, eu vou conseguir. Vamos aí. Chamando o doutor. Aê! Oi, pessoal, como que estamos? Boa Doutora noite, Alex. Boa noite, meu querido. Boa noite. Você já viu que eu já comecei fazendo confusão, né? Não, Fazendo confusão. Eu falei, pô, eu queria ficar, né? Queria ficar igual repórter aqui com o microfone, ó. então, Já não tá funcionando nada, viu? Mas pelo menos eu entrei bonito. Só ninguém me escutava. isso é bom para deixar todo mundo ansioso, né? O que o doutor tá falando? O que será que é? Então, cria toda a expectativa. Isso é importante pro início da live. Verdade. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, viu? Estamos debutando hoje aqui, na verdade, né? Eu estou muito feliz, né? Temos aqui Salvador, temos Campo Grande, temos São Paulo, vamos ter mais São Paulo também, e eu estou muito feliz porque o direito condominial, ele propicia, né, estas questões de a gente se conectando numa matéria, uma é mais forte, uma mais outra, e a gente vai trocando tudo isso, e, como eu sempre digo, quem ganha é
a matéria condominial e a sociedade condominial, porque hoje o direito condominial, propriamente dito, deixou, né, doutor, de ser aquele patinho feio e, graças a Deus, assumimos aí um protagonismo na vida direta das pessoas. Então, Elis, eu deixo já agora com você, porque é você que vai comandar isso aqui, né? Então, é você que comanda, você toca aqui, perguntas difíceis, já vamos combinar tudo pro Alex, né? Porque é ele que manda. Eu tô aqui, né? Só para fazer frufru, só isso. Então, Alex, a gente não te contou, mas a gente vai contar agora. Eu conto, você conta, Diego. Hoje a gente quer ouvir aqui a sua história. Como é que você chega nesse momento de se debruçar, de ser um ativista aqui no nosso segmento condominial sobre a importância da inclusão social. E claro que nós vamos discutir aqui também esse projeto de lei que está tramitando, que é importante, que foi o convite central aqui que o doutor Diego trouxe para nós. Conta para a gente, doutor Alex, como é que você se motivou, se interessou por esse momento e entendeu que o mercado condominial precisava ter esse olhar? Claro. Conta a sua história para nós. Bom, antes de iniciar, de toda forma, eu gostaria de externar, né, minha honra de estar aqui do lado do Dr. Diego. É uma pessoa que eu admiro há muito tempo, uma grande contribuição para o mercado condominial, uma grande referência nacional. Elis, grande amiga, também mora no meu coração. Muito feliz em estar diante dos dois aqui e da surpresa, né, que foi preparada também. É uma pessoa que me conectei ano passado, gosto muito dela também. Já conversamos aí em São Paulo esses tempos, inclusive quando encontrei o Dr. Diego, e foi muito interessante, muito produtiva a conversa. Mas eu sou um advogado que atuo na área condominial, já tem 10 anos, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que acontece? Há mais ou menos 5 anos, minha esposa ficou grávida e nós tivemos um diagnóstico durante a gravidez que nós teríamos um filho atípico, uma criança com síndrome de Down. E aquilo nos abalou, de certa forma, pela falta de nós, né, como pais e advogados também de condomínio, não sabemos nada sobre o que seria uma criança neurodivergente, uma criança atípica. E partiu daquele ponto o estudo para tentar entender aquele novo mundo, né? Então já era um novo mundo para a gente, como os pais de primeira viagem, e ainda pais de uma criança neurodivergente. E com isso a gente começou a analisar que o mercado condominial nada falava ou pouco se sabia a respeito de neurodivergentes. Nós mesmos, como os advogados atuantes dentro da área condominial, a gente via que existia muitas dúvidas com relação ao síndico, com relação aos moradores, em determinadas situações envolvendo neuros atípicos. E nós começamos a debruçar e começamos a ver cada dia mais casos. E com o avanço, né, até dos diagnósticos, a gente está vendo, o pessoal fala, está crescendo o número de autistas. Na verdade, os diagnósticos estão cada vez mais eficientes, as pessoas têm se falado mais sobre neurodivergentes, então é um assunto que tem se tornado mais à tona e com isso reflete dentro do condomínio. Então muitas vezes o síndico, advogados, administradores, gestores de uma forma geral, se deparam com essas situações dentro do condomínio e muitas vezes não sabem de que forma atuar, de que forma contribuir, auxiliar aquela família, muitas vezes que tem um espectro ali de autista dentro da sua residência. Então nós começamos a estudar e começamos a entender. E a gente viu que o mercado precisava de mais informações. Com isso, a minha contribuição, né, a minha e da minha esposa, que somos advogados, para o mercado condominial, ele vem nessa questão social de trazer informação, de tentar trazer o apoio ao síndico, de tentar trazer esclarecimentos e contribuir, tanto com a parte do lado administrativo, também quanto com a parte familiar, né, que muitas vezes a gente vê o conflitos sendo gerados dentro do condomínio, muitas vezes por falta de comunicação, por falta de empatia. Então é muito importante aqui a gente tratar sobre esse assunto e debruçar e ver que existe projetos de leis pensando nisso já, que a gente vai mais para frente, acredito, discorrer. E esse tipo de live, ela vem a contribuir com todo mundo para trazer essas informações. Muito obrigado, é uma história emocionante, né? Eu tenho um filho, é uma expectativa muito grande e é interessante saber que alguém que está no mercado condominial viveu isso e não escondeu, né? A gente vai falar aqui hoje que alguns pais tentam esconder a sua situação porque não quer conviver aí com as críticas sociais, o preconceito e tudo mais. Doutor Alex, eu estou com esse lacinho aqui, em homenagem ao que eu aprendi com você. Essa história, doutor Diego, que eu conto sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com o doutor Alex, que é o seguinte: ele me ensinou que as pessoas que têm
uma deficiência, né? Uma questão de que me corrija se eu estiver errado, tá? Uma deficiência oculta, Exato. tipo TDAH, uma questão de dilexia, epilepsia, que aí já vai, né, para uma questão mais de diagnóstico de saúde, ela pode utilizar o símbolo do girassol, que representa que ela, aparentemente, é uma pessoa, né, muito bem apresentada, mas ela tem ali uma questão invisível para as pessoas, chamadas as doenças, deficiências Deficiência do corpo. ocultas. E a gente vai dar algumas mancadas aqui, porque a gente está aprendendo até mesmo como tratar as pessoas que, né, que têm essas deficiências ocultas, que não são doenças, e eu aprendi isso também com o doutor Alex. Então, é em sua homenagem no aprendizado que eu tive com você. Muito bom, muito bom. Na verdade, isso até Doutor aproveitando uma pincelada, né? Diego! O que acontece, né? Quando a gente fala de alguma deficiência ou até mesmo do autista, normalmente ele não tem um aspecto físico, né? Ele não tem uma característica que você olha e fala, olha, essa criança ela é autista ou qualquer outra situação. Diferente da síndrome de Down. A síndrome de Down você consegue olhar, ele tem as características físicas, o olhar, né? O olhar amendoado, a bochecha, a orelha mais curtinha, os membros são menores, então normalmente tem uma estatura mais baixa, cabelo liso, enfim, tem algumas características que você olha e você consegue identificar que é uma criança que é uma criança com síndrome de Down. Agora, já quando a gente fala de outras, muitas vezes não tem essa característica. As deficiências ocultas normalmente usam esse cordão de girassol. O autista, por si só, ele tem o cordão dele, né? Que é o quebra-cabeça colorido, né? Que é o mais comum, acho que a gente vê dentro da sociedade, esse cordão nessa cor. E aí, para aqueles que não são, existe esse cordão de girassol, normalmente ali, né? Um girassolzinho, enfim, é da mesma forma. Parece muito um crachazinho de empresa, né? Um cordão de empresa, mas ele serve ali para fazer essa identificação, até para alguma situação, né? Que possa estar acontecendo ali, a pessoa entender que existe algo a mais, né? Perfeito. Doutor Diego, então vamos entrar agora propriamente, né? Quero que você também fale para a gente o que você pensou nessa live e como isso é importante, tanto para os síndicos quanto também para quem mora em condomínio. Deve ser o processo para a gente aí um pouco dessa pauta. Olha, deixa eu já falar o seguinte, porque entregaram aqui já quem é a convidada, né, especial. Vi aqui nos comentários. Eu já queria trazer para esse bate-papo Já essa minha amiga, né? Que na verdade, né? Eu fico só fazendo isso e eles vão respondendo aqui. Eu já me permita trazer essa colega aqui. Me dá só um minutinho. Por favor, por favor. Pode ir falando aí, turma. Doutora, eu não vou falar o seu nome ainda. Me chama aqui, me chama para eu poder te adicionar. Tchan, fator surpresa. Não me chamou ainda. Ela ficou. Será que ela saiu? Será que ela nos abandonou? Aí eles não podiam fugir do cenário, né? Botou um prédio ali no fundo para mostrar que é condomínio, né? Que é verdade, como é bem disso. Vou contar para vocês. Esse cenário, né? Pois é, eu moro na linha verde. Precisei vir para Salvador hoje. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo na minha vida. E doutora Branca está chegando por aí. Ó. Ouvindo sim, não te vejo. Pelo menos eu não te vejo. Gente, eu já derrubei um telão numa assembleia. Ela tá? também Só vai pra me falar pra ocupar. vocês. Vai lá. Verdade, eu derrubei um telão numa assembleia. Sabe aqueles telões, né? Eu tropecei no fio e derrubei o, né? Super, né? Igual um javali, né? Super sutil. Mas enfim, gente, deixa eu já falando aqui a respeito da motivação desta live. O que acontece, né? Eu particularmente, a gente vivencia, independentemente desse projeto de lei que nós vamos conversar aqui, primeiro, né? Sempre existe o fato social para depois virar lei. Não dá para a gente antecipar, né? Aí, às vezes, nem sempre
isso casa. Muitas vezes a gente acaba ficando aí acéfalo, né, na legislação, e muitas vezes a gente tem que improvisar. E quando a gente não tem o bom senso nas relações, a gente precisa utilizar da norma. E quando a gente não tem a norma, nós ficamos num campo extremamente arenoso, um campo complicado, à margem de interpretações e de interesses, né, muitas vezes. E eu ouvi esses dias uma frase também de um religioso, tá? Não tenho nada a ver aqui, mas ele falou um negócio que as pessoas eram mais ignorantes do que más. E eu fiquei pensando aquilo, eu falei assim, caramba, isso faz um pouco de sentido, porque às vezes a gente erra, até na área condominial e neste tema que nós vamos falar, mas por pura ignorância, né? Não é por maldade, né? Em algumas vezes, né? Digamos assim. Então, em 22 anos aqui militando na área condominial, Elise e Alex, o que eu percebo? Eu percebo, principalmente agora, né? Antigamente, estas doenças, né, eram difíceis de ser até diagnosticadas, de ter essa situação, né? Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, mas eu nunca soube que eu tive TDAH. Depois de grande que eu fui ter a oportunidade de fazer alguns testes, alguma coisa para diagnosticar, e aí que a gente, então, hoje, é claro que aumentou, tem pessoas, né, que falam bobagens, isso é porque agora todo mundo tem. Não, é porque hoje a medicina, a forma, né, a democratização, vamos dizer assim, é mais fácil. E, gente, tudo que acontece fora, né, fora dos muros condominiais, é óbvio que vai haver um liame para dentro dos mundos condominiais. E é isso que a gente vê na prática. Então, quando eu chamei o Alex, eu vi que veio o projeto, aí eu fiz uma matéria, né, sobre... Matéria não, fiz um post sobre o projeto de lei, que é um projeto, que fique claro, e eu pensei imediatamente no Alex, falei, poxa, cara, vamos bater um papo a respeito na prática, porque como que o síndico faz, como ele deixa de fazer, quando tem brigas entre vizinhos, quando a criança ou a pessoa maior causa um problema dentro do condomínio, mas é um problema em razão, é uma concausa. Como que nós devemos tratar isso? É muito sensível e na prática a gente vivencia isso. Foi por isso que eu pensei aqui na motivação, trazendo a Elis para, né, jogar essas questões, porque ela vive condomínio na pele também. O Alex, ele para mim, tá? É um cara que, apesar de tanto tempo de direito condominial, mas é um cara que está levantando essa bandeira aí, até por uma questão dentro da sua casa, e fala de peito aberto, viu? Pelo que eu ouvi, eu não assisti sua palestra, querido, mas me disseram que é uma das palestras mais lindas, mas no sentido técnico, nada no sentido apelativo, que você se apoia, nada. É uma coisa para frentex. Então, foi por isso que eu pensei nisso, né? Porque a gente fala muito como advogado, mas na prática, como que o síndico vai resolver? Quando bate lá na administradora, como que vai acontecer? O conselho, joga tudo para o advogado, notificar e pronto, acabou, expulsa do condomínio, o que faz, né? Então, é isso. E aí também, por isso que eu pensei na Blanca, porque a Blanca, deixa eu trazer ela aqui agora, quer ver? Blanca, vamos lá. Tá pra você chamar ela de novo, ela não tá conseguindo enviar o convite. Ó, Bruna, aqui que tá o negócio da... Oi, Blanca. Olha. Vocês estão... Tá vendo? Aê, bem-vinda! Mas eu não tô vendo vocês. Nada? Não. Mas não faz mal, eu tô ouvindo. É o mais importante. Nós estamos te vendo. Então, Blanca, já vou... Então, assim, ó, não sei o que você ouviu desse nosso bate-papo, então, por que eu quis, né? Porque, assim, ó, gente, às vezes quando tem 3 advogados, saem 4 opiniões, né? Tem 3 aqui, podem sair 4 opiniões. Então, eu falei, vamos trazer a Blanca para esse jogo, e eu queria que a Blanca também contasse um pouquinho, né, de quem ela enfim, eu vou deixar com ela aqui. Na verdade, a Blanca, para mim, hoje, é uma das irmãs que a área condominial também me deu, apesar do pouco convívio que tivemos, mas sempre foi muito intenso e muito leal às questões, inclusive de concorrência, essas questões que vai em condomínio para um lado, foi sempre tudo muito leve. Então, eu digo que a Blanca, né, é uma irmã que parece que eu conheço há muito tempo, mas pela intensidade daquilo que já vivemos na área condominial, apesar da pouca convivência. Blanca, a bola com você, querida. Ai, meu Deus.
Não, assim, você quer que eu conte a minha história? Conta Você quer que... quem é você na área condominial, né? Ah, meu Conta pra Deus. gente aqui, conta pra gente. Tá bom, tá bom. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite aí. Vocês fizeram um suspense, né, da minha participação, mas eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Sou advogada, trabalho na área de direito condominial há quase 20 anos, mas nasci dentro de administradora de condomínio, né? Nasci nessa área, só sei fazer isso, só sei falar disso. Meus pais tinham uma administradora de condomínio no ABC que ficou do zero, ficou bastante grande. Minha mãe construiu um império no ABC, quase 1000 condomínios, e eu trabalhava lá desde pequena, desde os 14 anos. Meu pai, eu fui a culpada, ela tá lá, ela tá online. Meu pai faleceu, a minha mãe resolveu vender a administradora, minha irmã bateu asas e voou aí para outra área também, na área de condomínio, mas não está mais com a administradora, e eu continuei com o escritório, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, hoje, atualmente, eu estou no ABC e estou em Sorocaba também faz 3 anos. É isso aí, é isso aí. Eu digo, né? Aqui, todo mundo que tá aqui, né? Ainda que tem o gabinete, tem que fazer as coisas, mas aqui é todo mundo advogado de garagem de condomínio, né? Advogado que vai lá, é muito bonito falar aqui, mas a vida como ela é, assembleia, né? Hoje, colegas aqui, quantos colegas nossos estão passando frio aí, fazendo assembleia, tomando porrada, falando, né? Todo mundo aqui não é só nos termos do artigo tal, não é nada disso. A gente também é isso que a gente precisa, né? Não dá pra gente pregar a tecnia, mas a gente vive... Proximidade, né, doutor Diego? Na prática. Blanca, e se me permite também, Claro, o próprio... claro, fica super à vontade, vamos embora. Tá, se me permite, como o próprio Alex também contou, a doutora Alex aqui, a história dele, o porquê, eu queria que você contasse um pouquinho da sua, Tá. né? Porque isso, de verdade, eu não sabia. E quando eu soube, eu falei, caramba, né? Porque é aquilo que a gente fala, nem sempre aquilo que está, né? Como o doutor disse, tem algumas situações que não estão escancaradas. Então, às vezes, a gente erra ou erra, ou enfim, eu não consigo nem encaixar por conta de não saber, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação. É sua, Blanca. Tá bom. Na verdade, é inédito para mim, né? Porque, como o doutor Alex estava até falando, as pessoas falam assim, nossa, tem mais pessoas com deficiência hoje em dia, antes não tinha tantos, mas na verdade a questão é do diagnóstico. E a questão também é das pessoas se sentirem mais à vontade em se expor, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu escondi por muitos anos a minha condição. Então, para quem não sabe, eu sou deficiente visual. Eu enxergo menos de 8% hoje, né? Eu descobri a minha deficiência, eu tinha 25 anos. Eu já enxergava bem menos do que uma pessoa que enxerga normal, quando eu descobri a doença. E hoje eu tenho 42 anos, então mais ou menos 8% de visão. E eu escondi a minha condição por muitos anos, inclusive dos meus clientes, por medo de represália, por medo das pessoas entenderem que eu não seria uma advogada competente para atuar no caso delas, por conta do meu problema, né? E aí, com o passar do tempo, gente, fui me sentindo mais à vontade de expor essa situação, e isso é por conta de que as pessoas estão mais conscientes, a legislação está nos ajudando mais, então eu me senti mais à vontade de expor, e para mim foi um alívio, porque vocês não imaginam o quanto é difícil a gente ter que disfarçar que não enxerga, né? Eu tenho uma condição que vocês estavam falando no início de uma deficiência oculta. Minha deficiência visual, ela é oculta. Por quê? Porque eu tenho retinose pigmentar, é uma doença degenerativa da retina, e ela faz você perder a visão de fora para dentro. Então, você vai perdendo a visão periférica até perder a central. Hoje, eu enxergo como se eu estivesse olhando por um binóculo ou por um canudinho. Então, é por isso que eu consigo ler, consigo ver o rosto de vocês,
mas a minha mobilidade é muito reduzida. Então, andar para mim é muito difícil. Caminhar, eu esbarro em tudo, eu tropeço em tudo. À noite é mais difícil, eu odeio escadas. Então, imagina a minha situação, né, Diego? Eu chego num restaurante de Bengala e sento numa mesa, pego o cardápio e leio, escolho o que eu quero comer. As pessoas olham para mim e pensam, essa moça está passando um golpe, né? Caramba, caramba. E Blanca, e aqui agora, Elis, para a gente já entrar na área condominial, então, esta história, né, Sim. quando eu soube da Blanca, eu achei assim, porque assim, na área condominial, né, uma advogada que assembleias faz de forma brilhante, é uma advogada que os síndicos amam, né? Ela disse, ela foi criada dentro da administradora, e a administradora, como eu também fui, né, ela nos propicia várias conexões, né, com os gerentes, que aqui temos também acompanhando esta live. A sua mãe está aqui, a dona Tânia também, né? O que eu tô conseguindo acompanhar dos comentários aqui, a minha mãe tá aqui, a minha irmã tá aqui. Que legal. Tenho ex-estagiárias aqui que hoje são ótimos advogados, muito legal. Tá Sim, vendo? sim. É isso, é isso. E a área, né? Isso para você. E eu pude sentir na pele como a Blanca, né? Em algumas questões que a gente foi fazer juntos, enfim, o quanto as pessoas querem o protagonismo dela. Isso quer dizer, em que pese ela falar que escondeu, mas ela nunca se vitimou com absolutamente nada, né? Bola para frente, bola para frente. Sim, mas, enfim, com certeza. Então, agora, já entrando aqui um pouquinho, se me permitam. É emocionante ouvir lá, viu? Na vaca fria. Eu já queria ir para a vaca fria aqui na área condominial. Bora. Então vamos lá. Elis, hoje nós temos um projeto, né? É um projeto de lei. Doutor, se eu falar bobagem aqui, me corrija. Tá? Jamais. Pela ordem aqui, me corrija. Então, esse projeto iniciou lá em 2023, né? Um projeto de autoria aí do deputado Romero Rodrigues. E aí, esse projeto, ele teve a sua tramitação, chegou na Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, e ali nós tivemos um substitutivo em razão a isso. Então, o projeto, inicialmente, o que se fala o projeto? Basicamente, de uma forma muito simplória aqui, é que pessoas, quando nasceu o projeto, pessoas com o espectro autista, né, não poderiam ser multadas dentro da área condominial, né, por barulhos, enfim. Nós temos um artigo lá no Código Civil, que são os 3 S's, que a gente repete muito, que é a questão do sossego, a questão da segurança e a questão da saúde. Então, quando há uma afronta a isso, é a batata frita, eu sempre digo, do direito condominial, a gente se apoia nesse artigo para buscar ali as penalizações, até eventualmente, de forma reiterada, uma expulsão em função de atos que podem ser entendidos como antissociais. Então, veio este projeto, caminhou até 2025, e aí, nesta Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, isso foi ampliado, não é isso, doutor? Aí conta um pouquinho o que aconteceu aqui para a gente nesse projeto, né? E teve uma abrangência maior, é isso? Exatamente. O projeto ele iniciou para pessoas dentro do espectro autista. A ideia seria exatamente essa, não haver sanções, né? Seja advertências ou multas para aquela família que tem uma criança no seu seio familiar, multas em decorrência do barulho que possa ocasionar. A gente sabe, né, que uma pessoa com autismo, ela tem alguma desregulagem, eventualmente, e essas desregulagens, elas se tornam em barulhos, né, gritarias, muitas vezes agressividade, e são situações que elas não conseguem ser controladas, nem para a pessoa que tem o espectro, e nem mesmo ali pelos seus pais, né? Então, tem essa dificuldade. E o legislador, pensando nisso, criou, né, essa ideia do projeto de lei para não haver sanções em decorrência desse barulho. Chegando para a votação, houve um substitutivo, né, para ampliar para que outras pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, que também possam, de certa forma, ocasionar barulhos, que elas também sejam atendidas por essa normativa que, caso aprovada, entre em vigor. Essa lei, se aprovada for, ela vem ali para alterar essa parte do condômino social, para excluir as notificações e multas para as pessoas, né? E também ela vai alterar ali a LBI, né? O Estatuto da Pessoa a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela vai fazer alteração nessas 2 leis federais.
e ele é bem abrangente. Na verdade, nós temos já em nível nacional, né, alguns municípios e alguns estados que já têm lei semelhante a isso, que impede a notificação de advertências e multas para pessoas dentro do espectro. Esse projeto ele é muito interessante porque ele vem de uma forma nacional para que mude ali o Código Civil em si e atenda todo mundo, né, para aqueles municípios e aqueles estados que ainda não adotaram essas medidas. Perfeito. Alex, e uma dúvida mesmo, porque ao ler a justificativa, lá inicial, ele falava em crianças, né, na justificativa. E aí, eu já olhando o substitutivo e o próprio caput ali falam em pessoas. Devemos considerar apenas crianças ou pessoas de forma geral? Porque eu de fato, eu olhei na... Claro que a lei ela está dizendo, mas na justificativa falam em crianças. E aí eu fiquei com esta dúvida, se seriam apenas crianças ou seriam pessoas, né, no sentido mais lato da palavra. Exato. O substitutivo ele vem para falar pessoas dentro do espectro, né? Então a gente não limita a questão de idade, porque da forma que estava, até parecia que era isso, né? Que somente a criança tem o autismo, aí chegou na vida adulta, ela já não ocasiona mais um barulho ou ela está livre do espectro. E na verdade não, isso ela carrega, né? Porque é algo que não tem cura. Então ela carrega durante toda a vida ali o autismo. E essa modificação ela vem já nesse sentido, para tentar abranger essas famílias que têm pessoas adultas dentro do espectro. É muito importante que o projeto ele se torne abrangente do jeito que foi aceito, né? E foi votado, para que atenda de uma forma mais ampla todo mundo ali que tenha no seu ente familiar, né, no seu seio familiar e dentro do condomínio, uma situação que pode ocasionar um barulho, um desconforto entre os vizinhos. Tá bom. Gente, só para ficar claro, isso aqui ainda é um projeto, tá, de lei. Exato. Que passou pela Câmara, vai agora para o Senado, lá no Senado tem que ser aprovado para depois ir para a sanção da presidência, que pode sancionar ou vetar esse projeto. E se eventualmente esse projeto for vetado, quem pode derrubar este veto, né, do presidente da República é o Congresso Nacional, as duas câmaras, né, por maioria absoluta. Ou seja, precisaremos, é muito difícil, 257 deputados e 41 senadores para derrubar este veto. Então, aqui a gente torce muito, na verdade, que agora vá para a Câmara, que vá para o Senado, que seja aprovado, vá para a sanção, em 15 dias isso entre em vigência. Elis, bola contigo aí, amor. Bora! Estou muito animada aqui com essa live e vou te falar, ter duas pessoas que podem falar na prática, na sua vivência, na sua história. Eu sempre gosto de lembrar o que o Carlos Domingo fala, né? Não tem como dar a volta por cima se necessariamente a gente não esteve por baixo. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter uma deficiência, mas uma vez esse estado, né, pessoal acontecendo, então como eu estou lidando com isso? E ter vocês dois aqui, doutora Blanca, um beijo, uma embaixadora junto comigo, Alex. Hoje você reuniu os embaixadores tudo aqui, viu? O ódio estava nos comentários, feliz da eu sou o vida. único pato fora do ninho, hein? Olha, quem sabe? Vamos resolver isso, hein? Vamos botar pro time, ó. Bora fazer votação. Então, o que é que acontece? Eu queria saber de vocês, como especialistas e de histórias fortes e verdadeiras, de que como o síndico ele tem que também ter um olhar sensível e perceber também que algumas famílias, assim como a doutora Blanca trouxe aqui a história dela, que tenta esconder essa situação. Será que o síndico, doutor Alex, ele pode fazer uma ação, como o senhor cita muito bem nas suas palestras, o censo do condomínio, para identificar essas famílias e ajudá-las, independente da lei, como o doutor Diego colocou aqui, é um projeto, pode ser sancionado ou não, mas nós, como sociedade, o síndico com sua responsabilidade social, o que é que ele pode fazer para ajudar as comunidades de condomínios a respeito desse assunto? Ótimo, vamos lá. Primeiro, antes de entrar nessa resposta, independente se existe uma lei a nível federal, a LBI, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é claro para falar que se induzir, praticar qualquer ato discriminatório uma pessoa com deficiência, ele é crime com reclusão e multa. Tá? Então, assim, independente se existe a lei ou não,
qualquer ato, ele pode ser punível, tá? Então, independente se existe hoje, a gente tem que respeitar, tem que incluir, tem que fazer o acolhimento dessa família dentro do condomínio. Minhas sugestões de como que a gente pode transformar o condomínio de uma forma mais inclusiva. Inicialmente por parte do censo, né? O censo nada mais é que a gente entende que o Brasil ele faz o censo periodicamente. O censo nada mais é que a gente estudar quem nós somos como sociedade, entender diferenças de idade, de questão salarial, etnia, trabalho, educação, enfim. E um censo dentro do condomínio, ele nada mais é do que a gente também entender quem são nossos condôminos, quem são nossos vizinhos, e entender muitas vezes, como foi dito, às vezes existe alguma deficiência oculta que o síndico não sabe que exista. A pessoa às vezes tem vergonha de dizer, de relatar, até às vezes existe alguma barreira ali, seja arquitetônica, dentro do condomínio, que o condomínio pode fazer adequação. Então, com o censo, o síndico vai ter uma melhor gestão, porque ele vai entender a realidade do seu condomínio, até para onde seguir. E é sempre importante que o síndico também, ele crie campanhas de inclusão. Ele fale durante a assembleia que o condomínio é um condomínio receptivo, é um condomínio empático, que ele traz sentimentos de pertencimento para todos que moram ali. Criar algumas campanhas, se ele identifica que existem crianças com alguma deficiência ou com autismo, tentar criar campanhas ali de gincanas para que essas crianças interajam, que possam brincar, possam conviver. Tudo isso, por estudo, a gente vê que quando existe o convívio dessas crianças, existe uma evolução para aquela pessoa dentro do espectro. Então, cabe ali o condomínio a trazer essas informações, a trazer essa união ali da sociedade, porque o condomínio, como a gente sabe, nada mais é que uma sociedade entre paredes, né? Então, as pessoas que estão ali, elas escolheram morar ali, elas têm que começar a se respeitar, começar a se incluir, começar a entender as diferenças. Isso parte ali pelo síndico e muitas vezes pelo próprio censo, para ele entender a realidade do seu condomínio. Elis, posso fazer uma pergunta para Blanca? Pode sim. Então tá bom. Blanca, esse trabalho do antes, da inclusão, como a própria palavra fala, bacana, né? As pessoas que se dispõem isso nessa correria do dia a dia, ninguém está muito preocupado, né? Aliás, o meu problema tem um valor muito maior do que o do outro, né? A gente sabe, a gente quer a paz mundial, mas a gente não cumprimenta o nosso vizinho, né? É bem engraçado. Então eu queria saber, Blanca, na prática, né? Hoje, para você, se chega uma situação, por exemplo, de uma reclamação, porque é assim que funcionam, né? Usam, né? A pessoa não tenta ali. Inclusive, depois eu vou falar da justificativa, acho que eu achei muito legal no projeto substitutivo, mas chegou lá, o síndico, né? Bateram na porta do síndico, eu não aguento mais, tem uma criança ou uma adolescente que está gritando, que está batendo, que está, né, fazendo barulho. Como que o síndico deve tratar isso na prática? Porque ele acaba sendo o julgador da causa, né? Ele é o primeiro julgador ali desta causa, e é muito difícil para o síndico, porque às vezes o próprio conhecimento técnico em razão da matéria, então é óbvio que ele vai se apoiar imediatamente numa boa administradora, num bom advogado, como lidar com essa situação, considerando que estamos numa comunidade. Então eu queria saber de você se você já enfrentou isso na prática e como que você lidou com isso, Blanca? É assim, Diego, na prática, o que acontece? Apesar que a gente fala muito, mas na prática a gente não sabe direito como atuar, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, o que eu percebo? Geralmente, quem reclama não tem ciência de que quem está fazendo barulho é uma criança deficiente ou é um adulto deficiente. Eu estou com um caso em São Bernardo bem grave, que é uma mulher, uma adulta que tem deficiência e ela causa bastante barulho. E no início, o que acontece? As pessoas acham que é a briga de marido e mulher. Já tive casos da pessoa trazer para o síndico e o síndico me procurar. Olha, tá judiando da criança, porque a criança gritava, não me toque, não me toque, tira a mão de mim. E era um autista, o autista não gosta do toque. E o pai e a mãe foi julgado pelos vizinhos como estava judiando do filho, né? Então, assim, qual que é a orientação que a gente dá? Primeiro, é o que a Alex falou, falar bastante disso. O síndico, ele deve orientar os moradores, ele deu a ideia do censo, achei demais. Então, assim, orientar que os moradores digam para a gestão
que tem essa situação dentro da sua unidade. Porque aí, vindo uma reclamação, quando o síndico conversa com o reclamante, explica qual é a situação da unidade, 99,9% das pessoas entendem. E aí acabam ficando mais flexíveis para essa situação de barulho, principalmente, né? E do outro lado, o síndico orientar a família que, olha, mas faça o melhor que você puder. Então, por exemplo, forra o chão com aquele tipo EVA, parece um quebra-cabeça colorido, inclusive, para evitar um pouco. É como se fosse não é EVA, né? Isso, emborrachado. Então, dá uma forrada na área que fica mais tempo, para evitar tanto barulho, sabe? Assim, a gente sabe que conter o autista é muito difícil, mas a gente aqui não está falando só de autista. O TDAH, por exemplo, ele é super, né, elétrico e acaba pulando, correndo lá dentro do apartamento na hora errada. Então, assim, conversar com esses pais para fazer o que puder dentro da unidade. E também orientar a portaria. Por quê? Não é uma questão de expor, gente. É uma questão de cientificar. Porque a portaria é a primeira que recebe a reclamação. Olha, a unidade tal está fazendo muito barulho. E se a portaria tem ciência que naquela unidade tem uma pessoa com essa deficiência, com determinada deficiência, ela pode delicadamente explicar para o morador, né, que tem aquela situação, mas que vai interfonar, vai tentar... Às vezes, o autista em crise, você não consegue conter. Então, precisa realmente ter paciência. Existem alguns pais que já são os mais corajosos que eu conheço, que colocaram plaquinhas na porta do apartamento. Aqui mora um autista, aqui mora um síndrome de Down, aqui mora um TDAH. Isso ajuda, porque os vizinhos que estão perto da unidade, em cima e embaixo, eles são os mais, entre aspas, prejudicados, vamos dizer, atingidos pelos momentos de crise, né? Então, é um trabalho mesmo de formiguinha para conscientizar que precisa sim ter um pouquinho de paciência, porque vai passar, não é o tempo todo, é só aquele momento. Perfeito, Blanca. Você sabe que às vezes a gente vem, né, com um tecnicismo jurídico exacerbado e às vezes sem efeito prático. É óbvio, a nossa essência, que nós somos advogados, mas assim, então, olha que interessante, né? Isso que tanto você, como o Alex falou, está dizendo aqui na questão, quando vem o voto do relator, e é bem isso que você falou. Olha o que ele fala aqui no voto do relator. Ele vem, é inegável que penalizar comportamentos inerentes ao TE, né, que é o transtorno aí do espectro autista, pode criar barreiras à inclusão e restringir a participação social dessas pessoas, caracterizando muitas vezes uma forma de discriminação. Foi o que o doutor disse. Mas, olha que interessante agora. Sai a lei. Vamos tirar a lei agora. No entanto, é importante destacar que a proposta não exclui a necessidade de diálogo e de busca por soluções que conciliem os interesses de todos no ambiente condominial. Aí ele vem com uma questão. Então, quer dizer, aquilo que a gente fala, que muitas vezes, né, falta, principalmente na nossa era aqui, o bate-papo, o olho no olho, né? Às vezes, eu já vi muitos síndicos, né, fazerem reuniões com bolo de fubá, né? Tem a teoria aí de uma síndica amiga que ela fala que levava para as reuniões quentes café e bolo, justamente para aproximar as pessoas e tentar desarmar. Porque eu tive um caso também que nós chamamos até o conselho, olha isso, doutor, até o conselho tutelar, porque o que estava se entendendo é que aqueles menores, que eram 2, estavam sofrendo ali algum tipo de violência, mas os pais, eles não comentavam com ninguém. Então, era muito complicado, né? Porque, volto a dizer, aquela questão oculta, né, que a gente falou no início, não estava ali. Então, o condomínio tinha só reclamações de uma torre de barulhos, coisas quebrando, coisas não sei o quê, crianças chorando, né? E hoje, até por força de uma legislação, o síndico também ele fica numa posição muito difícil, ele tem que comunicar eventuais violências. Mas depois, indo um pouco mais a fundo, eu particularmente fazendo uma reunião com o pai, quando tudo isso estourou, eu entendi tudo, né? E eu falei, caramba, nós recebemos uma demanda, agimos,
tecnicamente, mas nunca paramos para pensar que poderia ter sido um outro problema, até porque eram duas crianças, eram em níveis diferentes. Eu confesso que eu, como advogado, eu fiquei muito mal, mas eu fiquei mal no sentido de não ter aberto, ainda que, porque nós, quando advogados, que a gente recebe essas demandas, a gente precisa também, como o síndico é o primeiro julgador da causa, o advogado também o é, né? Então, hoje, eu acho que isso é muito importante e a gente tem muita mais sensibilidade, principalmente aqui no escritório, a gente tenta entender hoje a situação, mais sensível ainda quando envolve menores, mas quando a gente também tem um problema recorrente, a gente costuma hoje buscar esta conciliação, que por vezes a gente fala em condomínio. 20 anos fazendo assembleia. Toda reclamação é a comunicação, né, que traz isso. Então, eu me incluí nesse cenário que eu fui, né? Eu fui com a onda da água e só pensei nos termos da lei. E depois, tudo bem, os pais não queriam falar, né? Mas a gente também deveria ter dado um passo à frente. Aí várias pessoas contribuíram aqui. Eu achei maravilhoso, né, de buscar as campanhas. Alguém falou de um cadastro, ainda que seja um dado sensível, alguma coisa, mas a partir do momento que o pai se dispõe a isso, não há problema nenhum o condomínio ter isso. Eu achei super legal, foi uma sugestão de alguém aqui, né? Então, eu achei lindo. Olha aqui, vai, mãe, nós estamos aqui, ficaremos até o fim. Te amo. Coisa mais linda. Bonitinho, Seu bonitinho. fã-clube tá todo aqui, Branca. Gente, eu quero mandar um beijo aí pro meu fã-clube, tá? Eu tenho um fã-clube aqui. Esse que tá, mãe, estamos aqui, tal, é o Cauê, que é o meu filho do meio, é TDAH no último, né, filho? Ele é o empolgado da família. A gente passa por isso bastante. Quem falou da plaquinha? Alguém falou? Foi você que falou da plaquinha? Quem falou da plaquinha? Aqui mora um... A Blanca, eu acho. É a Blanca? Eu vou colocar na minha sala também. Coloca, Diego. Sabe o que eu acho? Eu acho... Olha lá, ele tá aí desesperado. Ele é desesperado, mas é o amor da minha vida. Você sabe que o desconhecimento, né, ele torna as pessoas intolerantes. Eu acho que muito se fala de inclusão e a gente tem que falar, por que chama inclusão? Porque em algum momento foi excluído, né? Senão não chamava inclusão, né? Então a gente fala muito em inclusão, e aí eu me coloco, né, faço parte disso também. A gente não tem que esconder, né? Eu escondi por muito tempo e depois que eu me abri foi tão mais fácil. Então, eu acho que com essa nova lei, a gente que está no mercado condominial, fazer um trabalho de, olha, pais responsáveis, agora a gente tem uma lei que protege vocês. Então, a gente precisa saber de vocês se vocês precisam dessa proteção, né? Então, não é se expor, é se possibilitar ser acolhido, né? Eu acho que cuidado, como diz a Elis lá em Salvador, é aquele cheiro, né, que a gente precisa dar, cheiro. aquele dengo, porque justamente, né, a gente sabe, né, A comunicação, lei, né, do todos síndico. são iguais, né, nas suas Sim. limitações e na forma da lei. Então, quer dizer, a gente precisa saber disso. Então, hoje, o direito, né, a questão condominial, olha como ela vai além, né, de fazer a cobrança, de tomar conta do cocô do cachorro. Hoje, não. Uma posição do jurídico interfere em vida de pessoas. E tanto para o lado direito, para o esquerdo, para o meio, enfim. Então, isso é muito importante. Puxa, que legal esse bate-papo, né? Que a vida como ela é. Exatamente, e assim, eu quero pedir desculpa que eu tô com a câmera fechada, porque aqui na Bahia tá chovendo Você tá diminuiu o meu sinal, tomando tava cerveja e tapando comendo vocês. acarajé naquele lugar que Eu você me levou queria. lá. Fala a verdade, fala a verdade, a gente tá Então, né? com água. Pois é, então eu gosto de dizer que a provocação tem que partir por essa pessoa que está liderando dentro dos condomínios, que é o síndico que representa todo mundo, eleito em assembleia, escolhido pelas pessoas. Então, o síndico ele tem que também ser provocativo e muitas vezes também trazer mais informações para o advogado. Ó, eu percebi que essa família mudou há pouco tempo, porque às vezes não tinha ninguém acima daquela unidade, ou às vezes era uma pessoa que era sozinha, e chega uma família, falar depois que essa família mudou para cá, minha vida virou um inferno. Então, perceber
o que está acontecendo. Foi uma mudança de repente, chegou pessoas novas. O cadastro também é muito importante, né? Eu gosto de dizer que tem que fazer o manual das boas-vindas. E quem sabe esse manual das boas-vindas já incluir. Nosso condomínio é um condomínio que tem inclusão. A gente pensa nas pessoas atípicas, pessoas que têm as suas deficiências, pessoas com essas necessidades. Então, é muito importante que você nos responda para que a gente possa também treinar a nossa equipe para ter esse olhar diferenciado com vocês, a orientação dentro do condomínio. Outro dia, eu não me lembro bem quem contou, que tinha uma pessoa, doutora Blanca, que tinha, né, um pouco de limitação também com a visão, e ele falou, ó, o condomínio tá ótimo, a minha questão só é esse galho aqui da palmeira que está me atrapalhando, eu me bato nesse galho. Uhum. Ou seja, É. porque sempre, infelizmente, às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer obra, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. O Às dinheiro vezes, atrapalha muito, né? muito, Cortar um né? Mas galho. então é uma campanha de conscientização. Cria o seu calendário de assembleia, seu calendário de reunião com o conselho, mas cria o seu calendário também dessas campanhas. Se você identificou que tem 3, 4, 5 crianças autistas ou com outra necessidade no condomínio, faz um evento específico, conversa com essas mães, faz um grupo de mães. Então, isso eu sempre digo que o planejamento não dá trabalho. O planejamento é o trabalho. E o síndico vai precisar colocar dentro do seu método de trabalho também ter essa questão da inclusão. Agora mesmo, doutores, nós tivemos a mudança, né, do símbolo que identificava ali o espaço que é para uma pessoa com deficiência. Então, qual foi o objetivo desse novo símbolo? Era só um cadeirante. Mas a gente está aqui falando de Ah, diversas sim. situações. É. Então, agora é um bonequinho de braços abertos que diz que está abraçando todos que precisem ter uma inclusão social. E Uhum. aí, doutores, eu quero perguntar para vocês: diante desse desafio, digamos que a lei não foi aprovada. Isso eu acredito fielmente que não pode diminuir a discussão, muito pelo contrário, a gente tem que, como fomentadores do nosso segmento condominial, incentivar os síndicos, incentivar as famílias, incentivar todos que estão envolvidos nesse ecossistema a falar. Precisamos falar de inclusão social. E tem um slogan do Dr. Alex que é muito legal, que diz assim, ó, eu quero inclusão condominial. Ele veste essa camisa quando ele está palestrando, doutor Diego, doutora Uhum. Blanca, não sei se vocês já Eu Não, viram. mas vi. E eu já quero uma. E não deu. Eu ia falar a mesma Mandar. coisa. Vou mandar, vou já mandar. vamos aqui, ó. Pois é, então eu quero. Então não é só sobre o outro, eu tenho que querer. Eu preciso também me colocar e ouvir que eu tenho que participar disso. Vou contar uma história para vocês que depois que eu tive mais proximidade com o Dr. Alex, ele me explicando várias questões, ele me explicou sobre o girassol. Eu estava um dia tomando um café com um cliente e encontrei uma jovem muito linda como a gente, doutora Blanca, e ela estava com um colazinho, né, tipo um crachá que tinha os girassóis. E ela linda. E eu fiquei olhando para ela assim, eu digo, meu Deus, eu estava impressionada que agora eu consegui identificar uma Você ficou pessoa feliz que porque você tem. conseguiu identificar, né? Exata- Eu acho que ela estava já incomodada comigo, porque eu só ficava olhando Olhando. para ela. Eu foquei nela, assim, digo, meu Deus, como o conhecimento nos liberta. Sim. E a gente Aliás, precisa ô de Elis, eu posso ressaltar isso. aproveitar que a gente está aqui para passar. Pode. Você aprendeu sobre o girassol, eu vou ensinar sobre a bengala, posso? Pode, Isso por favor. ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabe e faz muita diferença. O que que acontece? A maioria dos deficientes visuais não é totalmente cego. Então, às vezes, ele vê um vulto, às vezes ele vê uma luz, e às vezes ele até enxerga como eu, que é um jeito diferente de enxergar. É pouco, mas também enxerga, né? Então, existe um decreto estadual que ele define a cor das bengalas. E aí, para quem tem baixa visão, ou seja, não é totalmente cego, enxerga alguma coisa, a gente usa a bengala verde. Então, se você vê alguém agora na rua com uma bengala verde, você vai saber, opa, essa pessoa tem um pouquinho de visão ainda, né? Aí, se for totalmente branca, é totalmente cego, e branca e vermelha é cego e surdo.
Mais uma para você aprender aí, quando você achar alguém de bengala verde na rua, você vai falar, olha, eu sei que você enxerga um pouquinho. Olha, Vou fazer, Legal. vou bem Esse, pagada. é gente, estadual, Blanca? Isso aí? lembra da frase, o homem é mais ignorante do que mal, né? E às vezes porque assim, olha, lembra que a Blanca falou que chega lá, senta, ela vem, né, com a bengala, pega o cardápio, escolhe o vinho, né, Blanca? Ela escolhe Isso! cerveja, que eu sei que a Blanca gosta. Aí, vamos falar, olha lá, ela pra bebida ela sabe escolher, né? Porque as pessoas são assim, né? Aí, Isso! mas aí, se já tá com a bengala verde, né? Olha só, né? Fala assim, não, gente, olha que elegância. É sofisticado falar isso. Não, ali é parcial, existe ainda uma visão. Mas tá vendo? Mas a gente não vê. É por isso que a gente tem uma função, gente. Quando eu digo a sonorização do direito condominial, aplica-se a qualquer área. A gente tem um papel de cidadania, é muito grande. Parece que não, parece que não. É frasinha para colocar em Instagram. A sonorização do direito condominial também é um ato de cidadania. Eu tô levando Sim. isso. Um dia eu dormi e acordei com isso, eu falei, porque é verdade. E outra coisa que a gente precisa mais na área condominial, isso não isso devia deixar de ser um substantivo para ser um verbo, isso não existe que eu vou falar, mas vamos gentilizar. Vamos gentilizar, né? Porque a gente sabe que na prática a gente passa, né? O meu problema, ok, lá da quadra do beach tênis, mas o problema é do outro, que muitas vezes a mãe não consegue dormir, que tem barulhos, é muito difícil. Isso é a vida condominial, não estou reclamando, é isso que a gente faz diariamente, mas cada vez mais a gente passa, né? A gente, claro, temos aqui todo o conhecimento técnico sobre a ótica jurídica, mas precisamos de outras skills. E eu acho que eu aqui hoje estou ladeado de advogados sensíveis, né? Seja porque experimentam na carne, mas sejam também porque são pessoas boas e tentam entender o outro lado. Então, eu acho isso muito legal, porque é o direito condominial na prática, né? Eu gosto disso, eu gosto. Maravilhoso. Mas enfim, Elis, olha aqui, eu não sei de verdade se cai live, porque a gente já está indo para 1 hora aqui, né? Então eu não sei se a gente. Você quer trazer algumas perguntas, você quer para a gente já ir caminhando para o final, você vai tocando aí, Elis. Vou tocar. Eu estou aqui aprendendo mais uma vez. Doutor Alex, eu digo isso o tempo todo para ele. E eu estou ouvindo muito aqui. Quero agradecer também a audiência aqui e como as pessoas também estão empolgadas aqui. Ou seja, isso demonstra para a gente que as pessoas querem informação sobre isso e precisam ser provocadas. E é isso, doutor Diego, que você fez hoje aqui, trazendo nós. E eu quero dizer que pode cair sim essa live. Olha agora o drama. Essa live a qualquer momento pode cair. Então, eu acho que a gente está encaminhando realmente para finalizar, por conta de que, como você não faz sempre live, né, doutor Diego, ainda, então depois de 1 hora pode realmente E o cara ainda quando faz, live. entra com o microfone desligado, né? Ô, Blanca, eu tô um pouco com ciúmes, Blanca. Tô até agora sem ver vocês, mas assim, como eu não enxergo muito bem, não tá fazendo muita diferença. Blanca, para. Olha ela. Olha ela dizendo, mas pra mim tanto faz. Ô, Blanca, eu vou chegar em casa, eu vou arrebentar meus filhos, eu vou arrebentar, tá? Porque é o seguinte, eu tô com inveja aqui, né? Poxa, é só aqui, ó, mãe. Caramba, eu não tenho um aqui, eu tenho 3. Meus amores. Vinícius, Cauê, João, meus amores, meus filhos, meus amores, e o Bruno também está assistindo, meu amor, o amor da minha vida. É ele que quando eu quero desistir, ele fala, não desiste, vai lá, meu fã-clube. Beijo pro meu fã-clube, o seu Osmir, o pessoal de Sorocaba, minha mãe, minha irmã. Eu tenho um pessoal que me... Olha lá, meu amor, o amor da minha vida. Nós vamos viajar. Terminando aqui, nós vamos viajar. Diz que é viagem surpresa do Dia dos Namorados, hein? Bom, Elis, vamos terminar essa live, então. Um beijo. Juliana, minha estagiária. Maíra, minha madrinha, beijo. A Maíra me ajuda muito quando tem os eventos da Porter. Ela que me serve, ela que põe os vinhos pra mim. Ela tem medo de eu ficar com fome. Minha prima Rose, um beijo. Olha, mas se eu ficar aqui mandando beijo pra todo mundo, vai cair a live. Alex, olha só. Acabou de entrar um advogado do escritório aqui. Ele falou assim,
te amo, pai. Ele não é meu filho. Ele começou, o Marcola tá com a gente há 16 anos, né? E aí ele colocou aqui, te amo, pai. Né? Eu falei assim, Marcola, Pois é, vai mais cobrar 15 mais 15 que ele garantido. tá. Beijo 15 pro garantido. pessoal da Neon que tá aqui também, viu, Diego? Beijo. Ó, Ah, que Ó, eu isso. quero dizer uma coisa, para quem quiser saber mais informação, até mesmo que você, doutor Alex, falou do censo, eu já sei que você ajuda as pessoas a construir esse censo aí dentro do condomínio para ter esse resultado. Fala com o doutor Alex, querendo saber mais aí também, alguma pergunta relacionada ao dia a dia, como o doutor Diego trouxe aí, doutora Blanca, manda aqui a pergunta para eles no privado, que eles vão ter É. realmente toda a satisfação de te ajudar aí a melhorar o seu condomínio, seja para ser condomínio, conselho. Você que é dono de administradora também pode fomentar isso junto com o seu síndico, chamar para conversar sobre o tema e que a gente possa se encontrar mais vezes em ambiente como esse, um ambiente que foi descontraído, trouxe um tema tão sério. E a inclusão social, eu quero dizer, doutor Alex, que eu quero a inclusão condominial. Muito bem. Eu queria até aproveitar só um momento, até aproveitar com relação ao que foi dito pela Blanca, com os familiares, colocar plaquinha, né? Que aqui dentro existe uma criança dentro do espectro, uma pessoa dentro do espectro. Lá no meu Instagram, eu criei uma plaquinha que eu mando para quem deseja, que na verdade é o condomínio que coloca essa placa, falando que ali dentro do condomínio existe uma criança, uma pessoa com espectro, que o condomínio é um condomínio inclusivo, e é uma plaquinha educativa. Eu tenho um formato lá, eu envio para quem quiser, leva numa gráfica, imprime, espalha dentro do condomínio, porque é muito importante a gente criar campanhas de conscientização dentro do condomínio, a gente conversar abertamente disso. Como foi dito aqui, quando a gente fala de inclusão, a gente está incluindo, mas a partir do momento que a gente não fala de inclusão, automaticamente a gente está excluindo. Porque incluir é a gente trazer essa pessoa para dentro do condomínio. A partir do momento que a gente não liga para isso, a gente está automaticamente excluindo. Então é importante ali, o síndico é o líder do condomínio, é o gestor principal, ele tem um dever ali de tentar fomentar a inclusão dentro do condomínio. Então, as campanhas são muito simples, não é alto custo, tá? Você consegue em universidades, psicólogos para fazer palestra, advogados que podem esclarecer tudo isso. É muito importante a gente fomentar dentro do condomínio. E quando a gente fala de inclusão, a gente sempre lembra da parte financeira, alto custo, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala de uma pessoa neurodivergente, são situações às vezes simples. Se a gente pega uma pessoa ali que às vezes tem dislexia, a gente tem que analisar como que está ali dentro do condomínio uma placa de identificação, como que está um regimento interno, será que ele é muito complexo, será que ele, ao interpretar, ele não pode ter uma interpretação dúbia? Então é importante a gente tentar trazer esclarecimento para dentro do condomínio. Até quando a gente fala do autismo, né, a gente fica pensando, mas como que a gente vai incluir o autismo dentro do condomínio, né? De que forma, qual que é o custo? Muitas vezes é umas questões simples, por exemplo, o autismo ele é muito sensorial. Muitos dele, inclusive, têm até questões com cheiro. Imagina um condomínio que utiliza produtos com muito cheiro para mostrar que o condomínio está limpo, aquilo ali pode desencadear, de certa forma, uma crise dentro de uma criança com espectro. Quando eu falo criança, eu estou falando de pessoa dentro de adultos também. Então, são situações que o condomínio ele precisa começar a analisar e ver qual caminho adotar. A transformar a brinquedoteca num espaço com menos informação, de clareza, não tanta aquela informação de colorido, enfim. São pequenas situações ali que a gente consegue romper barreiras arquitetônicas e torna-se o condomínio inclusivo. Não precisa de alto custo, tá, pessoal? Dá para a gente fazer um condomínio inclusivo apenas ali com algumas medidas que a gente pode fazer no dia a dia, transformar aos poucos dentro do condomínio. Perfeito. Essa é a ideia. Não ficar pensando só na PO, né? Tá, eu não tenho agora um recurso financeiro. O que é que eu posso fazer hoje com comunicação, ouvindo os condôminos e trazendo cada dia mais a empatia e a inclusão social para os nossos condomínios? Elis, Doutor se vocês Diego, me permitem, as últimas palavras. eu queria propor algo aqui, né? Porque Por favor. Lá vem ele, Elis, lá vem ele. Não, porque olha só, a gente fala, né? E a gente precisa, né? A gente sempre precisa da lei, nós somos advogados, precisamos estar apoiados nisso. E nós estamos aqui diante de dois nomes, né? Que são palafraneiros desta matéria. Por que não? Por que não a gente criar algo aqui, hoje, no sentido de, todo projeto de lei é pressão política. Todo projeto de lei é pressão política. E quando eu digo não é politicagem, é política. Vocês imaginem se a gente cria algo
para que dentro dos nossos condomínios seja possível uma coisa, alguém encabeçando isso, para que a pessoa mande, a gente cria algo, para que a pessoa mande lá para o senador, lá para onde está indo agora esta questão, a importância da aprovação disso. Então, eu já vi muitos projetos de lei quando há esta situação, e nós temos um poder muito grande dentro dos condomínios. Nós temos esse poder. Os síndicos, na sua grande maioria, abraçariam esta ideia de criar algo para falar, olha, precisamos ter um direcionamento dentro de um projeto, dentro de uma situação, precisamos de um apoio. Eu acho que isso é bacana, porque às vezes a gente sai de um plano de palavras, não vai ajudar muito. Ok, às vezes não vai ajudar muito, mas já é alguma coisa e a gente está saindo de um cenário. São É a coisas nossa simples, parte, né? né? E eu digo, né? Às vezes a direção, às vezes, ou na maioria das vezes, ela é mais importante do que a velocidade, né? Então, tendo algo disso, então olha só, né? Para pensarmos depois dessa tríade aqui, esse marcar, quarteto, então, a gente pensar em algo que isso a gente um pode meetzinho, a né? gente pode reverberar para o mercado condominial como um todo, né? Nós temos isso aqui, nós temos colegas, nós participamos de eventos, nós participamos. Por que não abraçar uma ideia e começar a caminhar juntos? Porque eu volto a falar, muitas vezes nós estamos num discurso hiperbólico e pouca ação, né? Então, seria uma medida simples, mas que, principalmente Blanca, que Alex, como palafraneiros mesmo disso, a gente poderia levantar essa bandeira e vamos reverberar isso no mercado condominial. Quem quiser colar, cola. Quem não quiser, tá tudo bem, não tem problema. Pelo menos a gente faz a nossa parte. Vão chegar, eu garanto, né, que vão chegar alguns milhares de e-mails lá no Senado. Vão chegar e Legal. coisa simples, né? Então, Ótima ideia. Então, assim, Ótimo, e até aproveitando, esse ano é ano eleitoral, né? Que são 2 vagas no Senado. Às vezes, como está no Senado o projeto, às vezes apertar um pouquinho lá, quem quer continuar, né, com a sua cadeira lá, às vezes olha com esse olhar aí para a população e quem sabe já não vota com um pouco de celeridade a respeito do projeto. É isso, né? Eu vi aqui um colega, eu acredito que seja o William também, um advogado aqui, também da área condominialista, um cara super do bem. Ele falou, olha, em alguns casos já estamos colocando em convenções, quer dizer, é uma saída, né? Então, quer dizer, quando a gente tem o poder da caneta para escrever, é claro, se não for aprovado, mas quando a gente tem uma lei e uma alteração no Código Civil, isso fica mais fácil. É claro que para o síndico sempre há uma dificuldade em como lidar com isso, mas se a gente tem a comunicação, como a gente falou, as coisas vão melhorando, né? Antigamente era impossível fazer assembleias virtuais, fazemos. Era impossível assembleia em sessão permanente, fazemos. Então, alguém puxa a fila e alguém apanha, mas depois está tudo certo. Então, minhas últimas palavras, Melis, querida, agradeço a todos vocês, tá? Assim, pelo convite, né? Eu nunca fiz uma live aqui, absolutamente, mas eu quis trocar esta ideia com amigos queridos, que eu me sinto à vontade e de verdade, né? Espero que a gente possa aqui tirar um pouquinho uma reunião depois disso e sair com alguma ideia que seja uma ideia ainda que toque algumas pessoas, mas que toque. Isso é importante. Roberto Chinachique, ele diz o seguinte, que a partir do momento que você muda ou a vida de alguém, de uma pessoa, você já fez algo extraordinário aqui ou em outro plano. Então, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa fazer isso sim para algumas pessoas. Então, obrigado, meus queridos. Elis, volta a palavra aí com você. Eu que agradeço. Então, eu quero agradecer vocês. Foram pessoas, como eu gosto sempre de dizer, no mundo, né? E na verdade, dizendo que Philip Kotler fala, no mundo, a inteligência artificial, a tecnologia vai fazer o papel que o humano estava fazendo no lugar da máquina. E vai nos sobrar tempo de ser seres humanos. Então, que a gente comece a praticar o mais rápido possível, começando com a empatia, com a inclusão, e que a gente possa marcar muito em breve o nosso Meet e a gente botar para frente aí essa ideia da gente fazer com que o mercado condominial seja visto mais e que a gente está interessado, sim, pelo projeto de lei, e é por isso que eles vão receber, não sei, um abaixo-assinado, e-mails, vamos organizar aí. Então, como nós vamos fomentar isso, contamos, claro, com vocês dois, que são pessoas que vivem na pele a história de vocês e que pode
tanto ter a lei do lado de vocês, mas também como uma história real e que é emocionante como vocês estão lidando, né, com as questões que vocês vivem pessoal e na família. Doutor Diego, um grande abraço. Branca, uma viagem romântica para vocês. Aproveite muito. Obrigada. Doutor Diego, doutor Alex, manda beijo para a família, para as crianças e a gente Pode se vê deixar. muito em breve. Tchau, tchau, gente. Obrigada a Tchau, presença de todos. eu que agradeço, Valeu, muito pessoal. obrigada. Bom Gente, final de valeu, semana para obrigado, todos. obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.